para todo mundo. Matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra descubra o brilho do amor, acenda e faz nascer e faz nascer. Um sentimento inunda, não sei dizer o dentro da vida. Meu coração se renova, linda esperança invadiu você. Quero ser manso, feliz, ser justo e pobre de espírito. Uma palavra de onda, onda do bem, espera por mim. Eu ouvi uma voz, eu falar, então e sei caminhar e saber onde minha dor sereno.
saber onde vou, deixe aqui minha dor. Bom dia, meus irmãos. Então, vocês viram a abertura para a gente recordar um pouquinho desse amor e caridade, dos encontros que a gente fazia, das personalidades que viveram com a gente lá, algumas já estão no plano espiritual, e para a gente matar a saudade. Muito bom dia a todos neste domingo, com mais uma live, hoje uma live especial, com o nosso companheiro, Dr. Sérgio Menezes. Vamos iniciar com a página. Vocês vão ouvir a voz da página, mas não é a voz da consciência ainda não, tá? Mas é uma voz que vai ler a página, que é a minha esposa, página do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos lá. Em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Pedro, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica e se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos, espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou, a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Então, essa foi a reflexão do nosso benfeitor Emmanuel sobre a família, porque o tema da palestra de hoje é o que aprendemos com a pandemia. Eu vou chamar o Sérgio para dar um bom dia. Bom dia, Sérgio, como vai? Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Muito obrigado por esse convite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos da equipe de Ananias, falando para nossos irmãos, não é, do amor e caridade, todos que nos ouvem. É um prazer enorme estarmos juntos aqui. Muito obrigado. Já somos 40 pessoas assistindo, né? A família Seac, né? A Jussara, a Sheila Maria, a Jandira Igreja, a Sueli, esposa do Vladimir, Sueli Vanucci, e muita gente, a Sandra Dutra, já tem muita gente dando bom dia, já compartilhando esse estudo de hoje tão importante. Então, nós vamos fazer a nossa prece e vou passar a palavra para Sérgio, para ele começar o nosso estudo. E gostaria para lembrar as pessoas, para elas depois interagirem, irem fazendo perguntas no chat, à medida que for surgindo a oportunidade de interação, para eles se lembrarem de interagir, de fazer perguntas, um tema tão importante, né, para a Casa Espírita. Nesse aspecto, se eu for capaz de responder a todas as perguntas, eu gostaria de tentar. Tá ótimo. Então, ouviram aí, pessoal? Vamos então à nossa prece inicial, vamos elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus,
vamos acalmar os nossos corações, vamos vibrar, né, em pensamentos positivos, como eu gosto de uma Ave Maria, vamos ouvir de fundo. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos nessa casa virtual, nessa sala virtual do Amor e Caridade, para mais uma palestra, mais uma live, através dessa ferramenta fantástica que é a internet. Envolva-nos em vibrações de luz, de paz, que Ananias, nosso mentor espiritual, possa envolver o nosso irmão Sérgio, que ele tenha a palavra fácil, que ele consiga, através desse estudo que ele feito com tanto carinho, passar para nós outros a importância desse momento que nós estamos vivendo no planeta. Que a espiritualidade, o amor e caridade, que os tarefeiros de domingo, os franciscanos, as marianas, essa equipe maravilhosa que trabalha no amor e caridade, vibrando, envolva o nosso irmão, trazendo a tranquilidade e a serenidade, e que essas irradiações cheguem às nossas casas. Afinal de contas, se não podemos nos encontrar pessoalmente, podemos nos encontrar através da internet, através das vibrações do nosso pensamento, ligados ao plano superior. Fique conosco, nos abençoando até o final desse trabalho, com a proteção de Caibar Schutel, nosso coordenador de divulgação da doutrina espírita no planeta Terra. E que tua paz, Jesus, e a proteção de Maria esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vou deixar agora a palavra com o Sérgio. Vamos, como ele falou, prestar atenção. E se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui olhando o chat. Nós estamos com o Telmo também, observando do fundo, porque é uma equipe. Então, ele hoje está conosco, nós somos 3 pessoas, começamos um trabalho interessante. E a gente deve melhorar muito isso, mas isso é para o futuro. Mas vamos começar então. Sérgio, boa palestra, que Jesus te abençoe. Muito obrigado, meu amigo. Eu não consigo, para eu projetar aqui, Cássio, esse primeiro slide está visível para todos? Cássio. Junto dele, você não vai ver, mas você pode passar que as pessoas estão vendo. Perfeito, isso que eu queria saber. Meus amigos, bom dia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou médico, trabalho junto de uma equipe que fez o enfrentamento aqui no maior hospital da região dos Lagos quanto à pandemia do Covid. A gente viu muita tristeza, a gente viu muita insatisfação, mas a gente viu também muita coisa boa acontecendo junto da humanidade. O objetivo dessa apresentação é a gente vibrar e trazer positividade para todos que nos ouvem. E a gente começa comentando sobre o que nós podemos aprender com essa pandemia, lembrando que hoje o conceito mais adequado seria sindemia. A sindemia trata de um processo em que há um sinergismo entre as doenças já existentes no planeta, mais a nova pandemia, que se somam e que agravam as circunstâncias e ocorrem de maneira sincrônica, ou seja,
Não existe primeira onda, segunda onda, isso é mais didático. As coisas acontecem simultaneamente, sincronicamente. Então, aquela doença cardíaca, aquela doença pulmonar, aquela doença do corpo e da alma, ela continuou acontecendo durante a pandemia. Aqueles problemas financeiros da humanidade, a distribuição de renda desigual, o processo da dificuldade de aprendizado dos mais pobres em relação aos mais ricos, as alterações de facilidade de acesso às oportunidades e ao conhecimento entre os mais abastados e os menos abastados, as dificuldades das minorias continuaram acontecendo durante a pandemia e, inclusive, se agravaram. Daí a necessidade de entendermos que é uma sindemia, que temos um psicovírus que, além do vírus real e existente entre nós, na nossa atmosfera, passando de indivíduo a indivíduo, existe um vírus psicológico contaminando a nossa humanidade com desinformação, com uma negatividade muito grande, com uma insatisfação muito grande, com um descaso com a vida humana, muitas vezes presenciado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada dessas coisas, mas, no fim, nós vamos deixar claro que, independente do nosso comportamento, Jesus está no leme, Jesus e sua equipe têm planos da providência divina para todos nós, todos temos direito à felicidade, todos estamos sendo catapultados, estamos sendo alavancados para nos depurarmos e nos transformarmos em seres humanos melhores. Tivemos todos os recursos que a providência divina pôde oferecer ao longo das nossas múltiplas encarnações, e agora, para acompanhar a evolução do nosso planeta, a evolução da humanidade, estamos tendo um aguilhão da dor, uma espetada do sofrimento, para que possamos progredir, despertar e alavancar para mundos mais felizes. A gente começa aqui com um trabalho muito interessante, eu peço desculpas por a superposição dos slides, saiu de configuração, de Everton das Neves Gonçalves, é um trabalho publicado numa revista jurídica, e ele é um juiz muito interessante, que ele faz uma análise, e ele apresenta esse trabalho de maneira científica no meio jurídico, colocando que foi uma abençoada intervenção metafísica espiritual. Nessa abordagem, ele consegue trazer para nós um entendimento que eu achei muito interessante, é que a necessária transição planetária se faz com alguns inconvenientes do Covid-19. Então, eu vou contar uma história para vocês. No final do ano de 2019, o cenário era que o presidente Trump, assim como o governante da Coreia do Norte e também o governante do Irã, se degladiavam e se ameaçavam com bombas atômicas, e todos sabiam que estávamos cada vez tendo uma nova corrida armamentista muito pior do que a presenciada na Guerra Fria. Nessa mesma época, para satisfazer os paladares de pessoas abastadas e ricas, eram necessários alimentos extremamente raros e extremamente incomuns, e a busca por esses produtos eram tão grandes que tinham até programas na televisão sobre comidas exóticas e caras. Essa ganância, essa proliferação de combate, de disputa, de apego à matéria, de consumismo absurdo, no qual faziam-se filas astronômicas para comprar um celular modelo mais novo, essa disputa enorme que se fazia quando tinha, por exemplo, um Black Friday, e as pessoas se acotovelavam para tentar comprar uma televisão com um desconto qualquer, de repente parou. Parou um processo, foi promovido por um vírus no planeta, no qual todas as nações se uniram para tentar combater um vírus, que agora era um vírus que ameaçava o
povo mais rico, o povo mais inteligente, o povo que tinha mais poder, vamos dizer, de patentes de produtos de telecomunicação, de informática, de engenharia, de química, de medicina, de todos os commodities da alimentação, e ameaçava também as pessoas que tinham os planos de saúde, porque faltavam leitos de CTI no mundo. O país mais rico e que produzia todas as indústrias farmacêuticas quase são dos Estados Unidos, passava por situações vexaminosas. A gente via a Europa passando por situações de pessoas não terem onde serem enterradas, e isso fez com que a humanidade mudasse. Parece que o inconveniente do Covid veio exatamente para nos ajudar nessa transição planetária. Então, quando a gente olha com o olhar da eternidade, a gente vê que, na verdade, nós estamos no lugar certo, na família certa, no momento certo, na sindemia certa e na hora certa. Abençoados somos nós por essa oportunidade de estarmos aqui contando essa história, participando dessa história e podendo resgatar nossas falhas, podendo nos depurar, nos aprimorar. E aí, o que aconteceu com a humanidade? A humanidade, que antes mandava uma mensagem de WhatsApp e ficava esperando a resposta alguns segundos depois, que publicava no Facebook e alguns segundos depois gostaria de ver quantos likes ou quantas curtidas ou quantas views foram presenciadas ou quantos tweets, e o que a gente vê agora é o quê? Olha, não tem muito o que fazer, a gente vai ter que conversar com a nossa parceira, a gente vai ter que conversar com a nossa mãe, vai ter que conversar com a nossa tia, vai ter que conversar com as pessoas que vivem conosco, porque antes a gente corria para pagar as contas, para pagar as dívidas, para comprar um pouco mais, para viajar, muitas vezes sem necessidade, comprar muitas vezes sem necessidade, e a gente percebeu que a gente tem mais roupa do que precisa, a gente percebeu que a gente comprava mais do que precisava, e a gente percebeu que a gente ter um emprego muito longe da nossa casa, e a gente comprar alimentos muito longe de onde são produzidos, era um inconveniente a partir de agora. Então, essa historinha que a gente está contando, todos estão vivenciando, não é novidade nenhuma, nós vamos tentar entender o lado B dessa história. Vamos tentar ver o que enquanto isso, a providência divina planejava para nós. Se nós avaliarmos os índices de violência doméstica, o preconceito, se a gente olhar para essa degradação urbana, milhões de pessoas vivendo abaixo do índice da miséria, a gente percebe que, socialmente, nós estamos e estávamos doentes. Isso é uma palestra brilhante, uma entrevista brilhante que Haroldo Dutra fez na TV Globo no dia 23/5, mostrando exatamente o que a gente está falando. Então, quando as pessoas comentam comigo, poxa, Sérgio, mas você viu como a violência doméstica aumentou? Você viu como que as pessoas não têm mais valor à vida, se acumulam nas praias, se acumulam nos shoppings, se acumulam nas festas? E eu respondo, olha, mas eles estão fazendo o que sempre fizeram. A grande maioria nunca mudou a humanidade. Se você for olhar, o que mudou a humanidade sempre foram as minorias pensantes. O que muda a humanidade somos nós, minorias pensantes. Não que sejamos melhores do que os outros, mas para nós foi dada a informação, foi dado o entendimento, foi dada a oportunidade de entendermos o que está acontecendo. E esse é o objetivo da nossa reunião de hoje. Então, é importante a gente entender que era uma humanidade muito doente para continuar habitando este planeta maravilhoso, que nós vamos ver que bastaram alguns dias para nós vermos como a humanidade, como o planeta, como a natureza, como as pessoas começaram a ressignificar a sua existência, começaram a repensar os seus valores, começaram a refazer o seu patrimônio, porque viram que o patrimônio financeiro, numa pandemia, não tem valor nenhum. Viram que você ter um bom plano de saúde não tem valor nenhum. Viram que você conseguir comprar um bom remédio, sendo que não existe tratamento para Covid até agora, não tem valor nenhum.
E as pessoas sabem que isto fez mudar os seus conceitos e as suas ideias e os seus ideais. Nós vamos ver que essa geração, filhos do Covid, serão pessoas com valores muito mais humanos, e isso me alegra, me deixa numa satisfação muito grande, porque nós vamos ver essa juventude que está vindo aí com conceitos de que buscarão o seu patrimônio moral, seu patrimônio espiritual, a sua felicidade baseada em valores concretos, e não nessas bolhas que nós criamos, bolhas de uma indústria que fabrica uma bolsa que é muito cara, bolhas em que eu vou disputar no Facebook uma selfie melhor que o outro para mostrar onde eu estou jantando, onde eu estou passeando, o que eu estou fazendo na minha vida. Talvez o interessante seja sermos felizes, sermos verdadeiros, não necessariamente postar coisas ou imagens que não traduzem o nosso verdadeiro eu. A viagem é interior, meus amigos, a viagem não é exterior. A gente ouve ainda Haroldo Dutra, no Mensageiro, em 4/5, dizendo que por muito tempo fizemos como espíritas muitas tarefas fora, como palestra, trabalhos em casas espíritas, atividades de assistência, oferecendo pão, roupa, são coisas importantes, mas cuidamos muito pouco da nossa intimidade, do nosso equilíbrio pessoal. Agora, tudo isso está sendo cobrado para o espírita, para o católico, para o evangélico, para o ateu que ajuda a humanidade, para o agnóstico que ajuda a humanidade. Então, a gente percebe que agora a gente está precisando mais de evangelho e menos de pão. Então, Haroldo Dutra aqui deixa muito claro que a gente precisa de entender por que houve tanto desequilíbrio pessoal entre os espíritas. É porque a gente não estava preparado para viver a nossa intimidade, para viver os problemas do nosso lar, conforme a Rose leu hoje para nós a página inicial, muito condizente com a minha palestra, pura coincidência, né? Então, a gente vê que a gente precisa de aprender a viver com quem? Com o nosso laboratório de experiência chamado família, chamado trabalho, o ambiente de trabalho, o ambiente onde a gente convive com os nossos vizinhos, o ambiente que a gente convive com aquele familiar difícil, o ambiente que a gente convive com aqueles filhos que a gente não conhece direito, porque a gente só pensa em trabalhar, com aquela esposa que a gente não tem tempo para falar com ela, porque a gente só pensa em trabalhar, com aquele marido que a gente não tem aquela oportunidade de saber quem ele se transformou, porque todo mundo sai para trabalhar muito cedo, volta muito tarde e acaba só fazendo aquele mecanicismo, aquele automatismo, como se nós fôssemos máquinas em produção industrial. E aí o Covid veio, deu uma chacoalhada na gente e falou, olha, vocês precisam de trabalhar o seu interior, a sua intimidade. Agora, tudo isso está sendo cobrado de nós. Os espíritas que despertarem e que perceberem isso, verão a magnitude e a beleza desse processo que o Covid está nos trazendo. De modo geral, o espírita já teve muitas encarnações religiosas e tem conhecimento, mas tem pouca ênfase na vivência cotidiana, no cultivo da transformação interior. Ele reforça aqui, Haroldo, nesse caso, reforça a necessidade da vivência cotidiana. Eu vou explicar isso de uma forma mais prática. Nós seremos muito mais medidos sobre a forma como a gente age fora da casa espírita do que dentro daquele ambiente protegido pela providência divina. Nós seremos medidos exatamente pelo nosso comportamento no trabalho, o nosso comportamento com os vizinhos, o nosso comportamento no trânsito, o nosso comportamento com a nossa família, mas também, principalmente, no nosso comportamento de como nós estamos ganhando dinheiro, nos sustentando. Será que você consegue fazer uma conciliação da forma como você ganha o seu dinheiro e a forma como você é espírita, a forma como você é evangélico, como você é católico, como você é agnóstico ou ateu? Isso serve para todos nós. Ou seja, é importante que a gente seja pleno nas nossas ações do dia a dia, porque ir à igreja e depois chutar o cachorro na porta da igreja, fazer mal para o pobre e ter uma amante, isso
era o que os homens fizeram nos últimos 1000 anos de conhecimento da humanidade, para a gente não ter que voltar muito no tempo. Então, a gente estava fazendo exatamente o que nós fizemos há 1000 anos atrás. Íamos à igreja, pedimos perdão pelos nossos pecados, íamos ao centro, pedimos perdão pelos nossos pecados, mas os nossos investimentos interiores, os nossos investimentos pessoais, a forma como nós fazíamos o nosso trabalho, a forma como nós convivíamos com os nossos vizinhos, precisava de ser ressignificada, precisava de ser reinventada, e o Covid trouxe para nós um refazimento, uma oportunidade de uma reforma íntima verdadeira, repensar os nossos valores. Assim, podemos pensar melhor e de maneira mais lógica, retornar agora para quando tivermos oportunidade do mundo, nunca mais vai ser o mesmo, mas parecido com o que era, graças a Deus não vai ser mais o mesmo, retornaremos renovados e com novos hábitos. Quando eu digo graças a Deus, não é no sentido alegórico nem figurado, é no sentido pleno, porque essa renovação vai acontecer com ou sem a nossa ajuda. Claro que com nossa ajuda é mais importante, porque os nossos guias espirituais esperam muito de nós. A espiritualidade, a providência divina nos ama, Deus, acima de tudo, nos ama, mas a gente precisa de entender que nós não somos a parte importante, nem a parte interessante dessa renovação. Nós somos a parte interessada nessa renovação, porque a renovação do planeta vai acontecer com ou sem a nossa providência, né? Sem a nossa ajuda, sem a nossa participação. E aí a gente pergunta, como ficaram as comunicações, não é? Então, durante esse período de pandemia agora, como ficaram e como ficarão as comunicações? O que se via era exatamente o quê? Era uma comunicação com muito contaminação de desejos políticos, desejos econômicos, os famosos fake news. A gente via que as pessoas mais abastadas tinham acesso à comunicação, as pessoas tinham acesso às informações, e as pessoas que não tinham essa oportunidade ficavam à margem do que lhes era propagado. Hoje, com essa situação de que, para chegar até as pessoas as informações, será necessário a presença de uma rede de informações como a internet, as comunicações se tornarão agora muito mais valorizadas. As pessoas que forem agora divulgar uma informação, mesmo até as que têm menos informações, acabarão tendo muitas informações, porque terá que ser providenciado uma igualdade de comunicação, uma igualdade de informação. Então, aquela pessoa que vivia no meio rural e tinha uma internet ruim, e a pessoa hoje que vive numa grande cidade tem uma internet rápida, vai ser necessário que eles se comuniquem muito rápido, porque senão a produção agrícola daquela pessoa não vai chegar na grande cidade. O estudo que antes era uma desigualdade muito grande por causa das comunicações, devido à pandemia, vai ter que ser providenciado. Antes de se fazer uma escola e pedir votos na eleição, vai ter que se providenciar o quê? Vai ter que se providenciar comunicação para todos os estudantes, de qualquer classe social e de qualquer nível. Nós vamos aprender a se comunicar de uma forma muito maior. Nós vamos aprender também a divulgar somente informações que sejam úteis, porque vai ser deselegante, vai ser mal educado você divulgar uma fake news. Já está sendo, mas vai ser muito mais. A gente vai perceber que as comunicações precisarão de ser colocadas em o seu verdadeiro lugar. Enquanto isso, nós vamos começar a valorizar também aquele abraço, aquela ligação para aquela parente que você não vê há muito tempo, para aquele amigo que você não vê há muito tempo, para aquela pessoa que muitas vezes está esquecida em algum lugar, você vai lembrar dela, aquela pessoa que às vezes está numa casa de idosos, não é? Chamados de asilos, não é? Aquela pessoa que muitas vezes era seu amigo de infância e você há tanto tempo não vê. Com a pandemia, todo mundo começou a relembrar das pessoas, saber como elas estão. Então, as comunicações, elas irão
voltar a ter muito mais valor do que esse período em que nós passamos preocupados no nosso consumismo, sem progredir, sem avançar. Então, a Covid veio justamente para nos fazer valorizar a comunicação. As preces que nós fazemos hoje, elas são muito mais fervorosas e intercessórias, no sentido de que a gente, no meio dessa dor, desse medo que o vírus trouxe, a gente aprendeu a se comunicar também através da irradiação do nosso perispírito, e com isso a gente aprendeu a expandir o nosso pensamento. E sabemos que os espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, a gente também desenvolveu uma forma de comunicação no qual a gente consegue irradiar prece, irradiar bons pensamentos, tanto para as pessoas adoentadas, quanto para aquelas pessoas que a gente sente saudade, sente falta, né? Imagina a situação de um idoso que não vê seu neto há muito tempo. O que a gente faz? O neto ora pelo idoso e o idoso ora pelo neto. Olha que maravilha, eles estão se conectando pelo pensamento e assim a humanidade está progredindo. Como é que ficou o ensino? O ensino hoje, até a pandemia, quando a gente olha, vamos olhar em novembro de 2019, o método de estudar, fazer prova é o mesmo há 200 anos. Não mudou nada. Se a gente parar para pensar, como é que era a prova há 200 anos? Era a mesma coisa. Dava aula, acabava a matéria, o professor fazia uma prova e via qual aluno foi bem, qual aluno não foi bem. É um método extremamente arcaico. E como é que vai ficar agora? Agora mudou tudo. O professor está tendo que se reinventar, o aluno está tendo que aprender a aprender e não fingir que está aprendendo dentro de sala de aula, nem fingir que está estudando quando sai da sala de aula. Por quê? Porque o método de aprendizado vai ser revisto, o método de ensino vai ser revisto, a arte de lecionar vai ser revista. Nós vamos evoluir muito na metodologia de ensino. No começo vem a rejeição de tudo que é novo, porque é natural. Mas a metodologia de ensino toda que nós conhecemos vai ser totalmente reformulada. Não temos dúvidas, e todos os estudos que as pessoas que pesquisam essa área mostram que o ensino nunca mais vai ser o mesmo depois da Covid. Ah, mas é porque dentro de sala de aula vai ter que respeitar a distância de um aluno e outro. Não, não estou falando disso. Estou falando que aquela pessoa que precisava de ter muito dinheiro para estudar naquele colégio extremamente caro, naquele prédio extremamente caro, naquele endereço extremamente caro, agora não vai ter valor nenhum. O que importa agora é se o ensino daquela instituição é bom, se ele consegue ser transmitido remotamente, se ele tem uma boa taxa de aceitação por parte dos alunos e se ele consegue apreender a atenção das pessoas que assistem aquelas aulas. Então, hoje a gente vê o ensino à distância sendo reformulado e todos os conceitos que nós tínhamos antes de estruturas físicas serão substituídas pelas informações que ficarão na nuvem, quantos acessos terão, quantos alunos estão conseguindo apreender aquela informação, seja no ensino básico, no médio, no avançado ou na pós-graduação. O que importa é que a humanidade vai progredir, vai dar uma movimentada e uma alavancada, todo esse fenômeno do ensino que realmente era uma vergonha a gente ver que a mesma metodologia de 200 anos atrás, como eu falei. O ensino vai mudar também por quê? Porque a busca pelo aprendizado agora, ela vai estar voltada para a felicidade do ser humano. Todo mundo viu que o importante não é quanto você ganha, não é quanto você ocupa com suas roupas, com seu carro, com suas situações de conseguir fazer a soberba, de conseguir fazer a capacidade de ficar desfilando com coisas de valores. Os valores serão medidos agora pela busca da felicidade. Então, as pessoas vão estudar o que realmente gostam, vão fazer o que a sua vocação pede. As pessoas vão estar mais vocacionadas. Mais à frente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E como é que ficou a segurança? A gente via que a segurança de hoje é a mesma de 1000 anos atrás. Como é que era? Olha, a guarda romana pegava uma pessoa que era um cidadão romano rico e dava segurança para ele quando ele ia em algum lugar perigoso.
tinha também um exército, um grupamento, né, uma legião, que protegia as casas das pessoas que tinham mais condições. E como é que ficava a periferia? A periferia era a lei do mais forte. E hoje? Hoje é a mesma coisa. Não mudou nada. Até novembro, antes da pandemia, o que a gente via era isso. Era aquela discussão se podia ter câmera de segurança, se podia ter drone, se podia ter algum tipo de interatividade entre as polícias do mundo, entre as polícias que existem no nosso país. E hoje o que se vê? Olha, a segurança vai ser toda reformulada, toda baseada em interconectividade, em informações de alta velocidade, em conseguir, por exemplo, filmar, né, a expressão facial das pessoas em regiões de risco, vai se conseguir monitorar, porque era muita exposição do bom profissional que defende a segurança, e ele ficava muito exposto como era 1000 anos atrás. A segurança da nossa família, a segurança do nosso patrimônio vai ser toda reformulada depois da Covid, porque viu-se que a presença do ser humano nesses locais, ela simplesmente traz a insegurança, porque existe a falha humana, e a exposição do próprio ser humano a um grupo de risco desnecessário, sem benefício do patrimônio, sem benefício da família. Então, isso também vai movimentar toda a segurança. Nós vamos ver que as pessoas vão procurar trabalhar mais perto de casa para não se expor aos riscos. Nós vamos ver que, como você trabalha mais perto de casa, você tem mais condições de saber quais são os ambientes de maior risco, e assim você não vai se expor tanto. Nós vamos ver que, da mesma forma, o estudo, da mesma forma, o contato entre os seres humanos vai se fazer buscando ambientes mais seguros. Então, tudo isso vai mexer com a nossa humanidade. Como ficou a saúde, né? A saúde, ela passa por um processo de transição no qual, em novembro, a gente viu uma discussão sobre devíamos fazer telemedicina ou não, devemos fazer teleconferência ou não, devemos fazer telecirurgia ou não, devemos divulgar as nossas informações entre várias universidades ou devemos cada universidade ter uma biblioteca? Depois da Covid, o que a gente viu é o cientista do Brasil se ligando ao cientista da China, se ligando ao cientista da Ucrânia, e assim todo mundo se interligando. O processo da saúde, apesar da gente ter visto uma face triste da humanidade que corrompeu os recursos da saúde no mundo todo, mas a gente viu que os abnegados, aqueles vocacionados diretores, aqueles vocacionados líderes, não é, que distribuíram o conhecimento para outras pessoas, conseguiram fazer toda a diferença. Então, a saúde com a Covid, enquanto muitas pessoas olham e se questionam se estamos vivendo um caos na saúde, estamos vivendo um caos das instituições da saúde no Brasil e no mundo, provando que elas estavam erradas, provando que o caminho não era um caminho voltado muito para o financismo, um caminho voltado muito para a parte eleitoreira, um caminho voltado muito para a parte de projeção social. Em contrapartida, a parte de assistência social havia sido deixada para trás. O vírus veio justamente para mostrar que é fundamental que a população esteja saudável, senão os líderes morrem, que a população esteja saudável, senão os diretores morrem, que a população esteja saudável, senão o dono do hospital pode vir a falecer. Então, isso mexeu com a estrutura da saúde no processo que, olha, apesar de a pessoa ser um líder, ele agora vai ter que se preocupar com as minorias, porque senão as minorias vão contaminar o ambiente, vão contaminar a atmosfera, e aí todo mundo vai ficar doente. Isso nivelou a humanidade. Nivelou a um nível de que, olha, não adianta os Estados Unidos ser rico e deixar a África pobre, morrendo de fome, porque senão pode vir algum processo viral de lá, e o processo da contaminação pelo Covid não vai terminar nunca. Então, a providência divina trouxe para nós uma oportunidade de pensarmos nas minorias, de pensarmos nos desfavorecidos, de pensarmos nos desassistidos, de pensarmos nas pessoas que não tiveram chance como nós tivemos. E aí o mais forte
vai ajudar o mais fraco. Olhem que coisa maravilhosa que esse vírus trouxe para nós, no qual isso acaba sendo uma necessidade, não por um altruísmo, não por uma alteridade dos mais fortes, mas para que a humanidade cresça e floresça, será necessário que haja uma distribuição maior do conhecimento e uma assistência melhor na saúde. Essa é a maravilha que o Covid trouxe para nós. Porque se não for feito isso, a humanidade não vai poder baixar a guarda nunca em relação ao Covid, mesmo que ocorra a vacinação, pois é possível que novas ondas venham mesmo depois da vacinação. E o comércio? Como ficou o comércio? O comércio até então, em novembro, era uma luta entre um tigre e um leão, no qual a gente via o grupo asiático lutando contra os problemas relacionados a Estados Unidos e Europa, e essa luta do comércio era uma luta selvagem, uma luta terrível, no qual era sempre o mais forte lutando com o mais forte, e os mais fracos que estavam em volta que acabavam sofrendo. Então, havia o que se chama de canibalismo, exploração comercial. E hoje, como é que vai se proceder? As grandes indústrias que tinham suas sedes na China estão tendo que tirar, tinham suas fábricas na China e suas sedes em países estrangeiros, estão tendo que tirar as suas fábricas da China porque viram que se tiver uma pandemia num país tão distante, eles ficam sem a matéria-prima e os remédios faltam, os dispositivos faltam, os equipamentos faltam, a matéria-prima falta, e com isso o que se percebeu? Se percebeu que é melhor pagar um pouco mais caro e investir no comércio local, pagar um pouco mais caro e melhorar as condições de produção do comércio local, de valorizar onde você vive, de valorizar onde você frequenta, para que você não tenha que entrar depois em uma briga de gigantes que você vai, no mínimo, sofrer muito para participar. Então, o que o Covid trouxe? Ele trouxe o nosso entendimento que, olha, eu vou comprar essa verdura que é produzida aqui em São Jacinto, porque essa eu sei que foi pouco manipulada, eu sei que tem condições de continuar sendo mantida, que está fresca. Isso faz com que nós repensemos todos os nossos conceitos de alimentação, de livre comércio, de contratar pessoas que moram aqui por perto, para que não haja muita baldeação. Então, é importante a gente entender que o próprio comércio vai ter que se reinventar, e começou-se a entender que as lojas, elas agora não serão mais lojas para que você tenha que ir lá, olhar o produto, escolher o produto, ver qual está em promoção. Você vai entrar na internet e vai olhar o que está em promoção, o que te interessa, mas você tem dúvida de como aquela camisa é, como é que ela se veste bem, você tem dúvida daquele aparelho eletrônico, qual o tamanho, como é que ele funciona. Você vai na loja basicamente agora para experimentar o produto, ver como ele funciona e depois comprar. Então, vai ser mais uma loja de acesso ao produto, um mostruário, do que necessariamente as compras ocorrerem de forma mecânica, de forma física, serão muito mais voltadas para a internet do que voltada para o contato físico. Isso vai rever aqueles grandes gigantes que a gente via, que dominavam o mercado, porque compravam muito e por isso vendiam mais barato. Agora, com a internet, isso também vai diminuir essa desigualdade. Por quê? Porque a pessoa que especializar, por exemplo, em vender fone de ouvido, mesmo ele sendo pequeno, pela internet ele tem como ter uma visibilidade muito boa quanto aquele grande vendedor de fone de ouvido que vende várias outras coisas. Então, isso vai facilitar também as oportunidades no comércio. As pessoas estão tendo que se reinventar. Inclusive, aquelas pessoas que são espíritas e muitas vezes se perguntam assim, poxa, mas o que é de justiça nesse Covid? Como é que eu posso comemorar o Covid quanto ao comércio, igual o Sérgio está comentando na palestra dele, se eu perdi o meu emprego, se eu estou passando dificuldade financeira? Então, aqui a gente volta a Emmanuel, e que ele comenta exatamente que quando a gente passa por uma grande perda, quando a gente passa por um processo traumático, quando a gente passa por um processo que nos traz dor, a primeira coisa é que a gente aprenda e a gente consiga se perdoar, esquecer aquele trauma, deixar aquele trauma passar por nós
e nos reinventarmos. Então, para aquele irmão que hoje passa uma dificuldade pela Covid, que passa por um processo no comércio difícil, eu gostaria de lembrar que é traumático, é natural que você sinta a dor, mas procure se reinventar, procure trabalhar dentro de conceitos que você conhece e que, com certeza, a providência divina vai estar ao seu lado, pedindo orientação à providência divina, oportunidades surgirão, fazem parte do seu processo reencarnatório, assim como o meu, assim como de todos que estão nos ouvindo. Dificilmente quem está nos ouvindo não passou por dificuldades financeiras durante a Covid. Então, não é para a gente comemorar, mas é para ressignificar todas essas dificuldades que tivemos. E a natureza? Olha, a natureza passou por um processo que a gente viu que em poucos dias os oceanos ficaram mais limpos, os rios ficaram mais limpos, as nascentes ficaram mais limpas, as florestas ficaram mais verdes, o céu ficou mais azul, as cidades poluídas começaram a conseguir enxergar o céu, finalmente, sem neblina, sem fumaça, e a gente viu que a natureza mostrou para nós que se nós não atrapalharmos ela, ela se recupera. Se a gente não destruir a natureza, o nosso planeta vai ser útil e poderá ser trabalhado pelos nossos netos e descendentes. Então, a grande lição que veio da Covid também é que se a gente continuar destruindo a natureza como está, e quando as coisas começarem a voltar numa intensidade maior do que o atual, a gente perceba que a gente precisa de manter a natureza protegida. Então, a natureza nos deu o seu exemplo, nos deu a necessidade de entendermos que quem está acabando com o planeta somos nós. Nós somos o grande vilão da história. Nós somos exatamente aquele vilão dos filmes que está destruindo a natureza em troca de um punhado de ouro e que, no final, os próprios netos e descendentes irão ter uma natureza muito cruel, com pouca água, com pouco alimento e com pouca condição de respirar o ar e com muitas intempéries. Então, a natureza nos deu o exemplo. A natureza mostrou que se a gente se adequar, nós teremos um planeta muito melhor para se viver. E como ficar nos ruídos do planeta? Eu não sei se todos perceberam, mas logo que começou a pandemia, eu não parei de trabalhar, eu continuei trabalhando porque a minha profissão exigia. E a gente saía de casa com medo, né, de se contaminar e morrer, e com medo também de voltar para casa e contaminar nossos parentes, e depois algum deles vir a ter a doença, que já seria terrível, ou que dirá se alguém falecer. Então, quando tinha oportunidade, eu levantava muito cedo, porque a gente estava numa correria muito grande, e a gente percebia que o mundo tinha ficado silencioso. E eu fui estudar isso, eu falei, gente, será que só eu que estou percebendo? E existiam vários estudos mostrando que os ruídos sísmicos, ou seja, as estruturas dos prédios, elas promoviam certos ruídos na própria superfície do planeta, e que com a Covid, com o próprio mundo dando uma paradinha nas suas atividades, o mundo ficou menos ruidoso. Não só os vizinhos, não só os shows, não só as obras, não só aquele barulho de maquita, não só aquele barulho de martelete, não só o barulho de carro, mas a própria indústria que faz muito barulho, a própria estrutura do mundo rodando, abalava o planeta e fazia uma vibração na própria superfície do planeta que durante esses períodos não está sendo vista. Então, veja que a gente modifica até o nosso subsolo com as nossas atitudes no dia a dia. Então, a gente tem que repensar isso também, porque nós fazemos muita poluição sonora e a gente não ouvia o ruído da natureza, que, na verdade, não é um ruído, é um som maravilhoso. Então, a gente começou a ouvir o barulho das ondas do mar, começou a ouvir os pássaros, começou a ouvir a natureza voltando a nos procurar com seu ruído, que não é ruído, na verdade, é um som maravilhoso do ambiente, da natureza. Então, vejam como que a Covid nos trouxe os ensinamentos. E as relações internacionais? Como ficaram essas relações? Hoje, qualquer candidato à reeleição
que falar que quer um conflito internacional, ele não consegue se eleger, porque a população mudou, os nossos valores mudaram. A gente não aguenta mais essa situação bélica, essa situação de guerra, essa situação de luta. Ah, Sérgio, mas tem uma minoria que aparece na televisão que quer ficar armada, tem uma minoria que aparece na televisão que quer briga. Então, esses são aqueles que o Haroldo se refere como pessoas que realmente estão com uma enfermidade moral, não é? Então, isso a gente não pode discutir. São sempre, assim, a gente está sempre falando sobre as minorias pensantes aqui nessa apresentação. A gente não está falando sobre os ultra-radicais, sejam de esquerda, sejam de direitas, porque esses sempre existirão no mundo. É igual conversar com vocês e falar, olha, gente, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, mas tem gente que fuma. Então, a mesma coisa falar, olha, todo mundo quer a paz, mas tem uns que não vão querer, mas esses são aqueles ultra-radicais que a gente não vai falar. Então, as relações internacionais, elas melhoraram muito com a Covid. Por quê? Porque, por exemplo, os Estados Unidos, que tinha grande poderio econômico, grande poderio de material, de alimentos e de todas as partes de insumos, hoje ele precisa de negociar com os outros países, porque senão ele se transforma numa ilha, porque os recursos que iam para ele não vão mais. Da mesma forma, o Brasil, que produz soja, por exemplo, se não tiver uma boa relação com os outros países, não consegue despejar essa soja no mercado. Então, a Covid acabou possibilitando que as relações internacionais e as relações interfederativas e as relações intermunicipais funcionassem de uma forma muito melhor do que antes, porque antes o orgulho e a vaidade faziam com que essas relações se transformassem em bravatas. Era o Trump se negando a cumprimentar um líder de outra nação, era um líder de outra nação, por exemplo, né, de Israel, se negando a cumprimentar a mão de outro líder, e isso, para ele, era uma atitude racional. Hoje, a gente vê que é uma atitude irracional você buscar o conflito. Então, as relações internacionais com a Covid melhoraram, melhorarão, e ai daquele líder que não tentar mostrar para a sua população que ele está tentando melhorar essas relações, porque hoje, mais do que nunca, nós descobrimos que todos precisam de todos desse planeta. Nós não temos mais dúvidas disso. Então, é importante a gente ter esse entendimento. E aí a gente vê as pessoas comentando a respeito do Covid e como ficaram as minorias, não é? Como é que ficou as pessoas homoafetivas, os negros, as pessoas que têm deficiência física, as pessoas que têm deficiência mental? Vocês já pararam para pensar que se está difícil para a gente, imagina durante o período do Covid como essas minorias ficaram. Mas da mesma forma que eu expliquei, essas minorias elas precisarão ser atendidas e assistidas e auxiliadas exatamente pelo mesmo processo que o Covid transformou. Transformou todos nós em iguais. Não existem mais essas minorias aos olhos da pandemia, exatamente por quê? Porque com a sindemia virá também outras ondas financeiras, ondas de estudo, ondas de saúde, ondas de nova infecção pelo vírus, ondas relacionadas aos distúrbios de emprego, de trabalho, e todos perceberão que nós precisamos de todos integrados e juntos. Então, a Covid vai transformar a nossa humanidade em uma humanidade mais voltada para as minorias também. Isso nos apraz muito, nos traz uma satisfação muito grande, porque a gente vê que, se não cuidarem das minorias, elas também serão focos, serão nichos de infecção para esta pandemia ou outras pandemias. Então, percebam a beneficência que a providência divina nos faz, ao invés de termos um mundo caótico, talvez por uma guerra nuclear, ao invés de termos um mundo caótico, talvez por um grande flagelo comunitário, como, por exemplo, um maremoto, um terremoto, um tsunami, um processo mais grave, foi poupada a natureza, foram poupados os animais e os homens estão sendo estimulados a cuidarem uns dos outros. Então, esse é o processo que a análise do Covid pode nos ajudar. Aqui a gente cita, no programa Pinga Fogo,
em que Chico Xavier comenta o seguinte: deveras importante é constatar que já há algum tempo Francisco Cândido Xavier alertou para o fato de que o homem seria auxiliado pelo mundo espiritual se fosse capaz de se autopreservar. Durante 50 anos após 20 de julho de 1969, data essa em que Neil Armstrong e Buzz Aldrin aluniçaram o módulo lunar Eagle. Então, vejam que se a gente fizer uma conta matemática bem rápida, no programa do Saulo, a gente vai ver que o Chico Xavier já comentava sobre essas situações que nós iríamos passar se nós conseguíssemos nos autopreservar. Mais à frente, a gente vê, em Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa frase eu trouxe, meus amigos, por quê? Porque é importante a gente entender que aquela pessoa que diz que queria que o mundo voltasse a ser como era, não entendeu nada da lição. Eu gostaria muito que o mundo voltasse totalmente modificado, renovado, porque o que o nosso pensamento, nossas ações e o nosso comportamento fabricou até novembro de 2019 é digno de vergonha, é digno de petição de miséria espiritual e moral, porque o mundo que nós estávamos criando para os nossos filhos e netos era um mundo muito degradado, muito imperfeito, com valores muito ruins. Era como se a gente estivesse realmente vivendo o fim do mundo. E aí eu vejo a gente chegar agora no Covid, as pessoas falando, olha, é o fim do mundo. Para mim, não é. Eu acredito que sim, vocês vão ver que eu vou trazer alguns outros textos. Na verdade, é o contrário. É agora a transição, é agora o começo do que virá. Então, é importante a gente lançar mão do arado, mas não olhar para trás. Ou seja, a gente não pode voltar a trabalhar agora querendo que o mundo seja como antes. Tomara que o novo normal seja bem novo e bem diferente daquele normal de antigamente. Um só rebanho e um só pastor. Nessa frase, João traz esse capítulo 10, versículo 10 em que Jesus proferiu, explicando que a humanidade só vai estar no seu processo de regeneração quando nós tivermos um só propósito, ou seja, um só rebanho, e um só pastor, ou seja, um único Deus. E é importante que a gente entenda dessa forma. Então, num mundo em que a gente acredita que virá o mundo de regeneração, primeiro temos que passar por onde? Pela transição. E a transição sempre foi dolorosa em todos os momentos da história. Não seria diferente com o Covid. Mas vamos chegar a um momento em que o mundo será só um rebanho, ou seja, um só objetivo, e acreditará em um só pastor, em um só Deus. Ah, mas você acredita que o mundo oriental vai ter o mesmo Deus do mundo ocidental? Vamos colocar assim? Podem chamar de nomes diferentes, mas se o propósito for o mesmo, a caridade e o amor florescer da mesma forma, será um só rebanho e um só pastor. A gente não quer aqui dizer que alguma religião vai deixar de existir, é o contrário. A proposta, o propósito, o objetivo é que precisa de ser único, ou seja, combater o orgulho e a vaidade e praticar a caridade e o amor. Esse é o objetivo de um só rebanho e um só pastor. Fora da caridade, não há salvação. Então, o Espírito da Verdade foi descrito por Valdo Vieira e Chico Xavier. Nós temos também, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, a humanidade que não estava vivendo de caridade e de humildade, agora ela se depara exatamente no processo de que, fora da caridade, não há salvação. E como é que a gente pode ser caridoso? A gente pode ser caridoso ajudando o nosso vizinho, ajudando aquela pessoa que não tem condições de comprar uma fruta fresca, uma verdura fresca. Quando você for comprar, você compra também. Ah, mas eu não posso sair de casa. Você pode vibrar por preces, você pode ligar para uma pessoa que não está acessível, você pode, muitas vezes, desenvolver a capacidade de ajudar de forma remota, você pode participar das atividades do seu centro espírita, mesmo estando em casa, para continuar frequentando a ambiência, que é ela que nos faz evoluir. Você pode adquirir livros para ajudar as casas espíritas a continuarem funcionando,
porque era através dos almoços, dos jantares, das reuniões que funcionavam essa manutenção da caridade. Então, existem muitas formas da gente poder ajudar. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. Então, Emmanuel deixa claro aqui que, nesses momentos, eu duvido que alguma pessoa que esteja nos assistindo, assim como eu, durante o momento em que o Covid se instalou e ainda está entre nós, não tenha um pouco de ansiedade. E como é que eu faço para combater isso? Exatamente se ligando a seu amigo celeste. Quem que é seu amigo celeste? É seu guia espiritual, são esses espíritos maravilhosos que estão à nossa volta agora, se ligando neles e entendendo que esse despertar vai trazer em você sua verdadeira vocação. Você não encarnou aqui para passar pela pandemia com medo ou com insegurança. É o contrário. Você precisa de perder esse medo, enfrentar a pandemia, entendendo que é uma oportunização, é uma capacidade de refazimento, é uma capacidade de ressignificação. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor dos caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. Então, alguns chegam para mim, eu trouxe essa parte justamente para explicar. Mas as pessoas estão indo para a praia, as pessoas estão indo para o shopping, as pessoas estão indo para as festas. Sejamos tolerantes, sejamos compreensivos, nós também já fomos assim. A gente precisa de entender que o mundo não vai satisfazer nossos caprichos, mas que o mundo precisa da nossa compreensão para se transformar num lugar melhor. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que pertençam. Então, aqui, Paulo aparece no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, demonstrando que, independente da seita religiosa ou da religião que nós participamos, a gente precisa de praticar a caridade dentro e fora da casa espírita ou da casa religiosa onde fazemos nosso culto. Aliás, é pelo amparo recíproco que alcançaremos as expressões mais altas dos valores intelectivos e sentimentais. Então, Emmanuel aqui nos lembra que esse é o momento de quê? De nós ampararmos uns aos outros. Então, aquela sua esposa que não está te contando que está ansiosa, conversa com ela, aquele seu vizinho, aquele amigo de trabalho. Está todo mundo tenso, gente. Está todo mundo preocupado. Vamos mostrar para eles que existe um propósito nessa pandemia e que é uma oportunidade de resgate e de mostrarmos a nossa vocação. Vamos despertar. Sobre a óptica espírita, há uma lição que deve ser aprendida por todos com a pandemia, exatamente essa, de que foi nos dado uma chance, foi nos dado uma oportunidade. Vamos aproveitar essa oportunidade da Covid para crescer, para progredir. Mas tem muitas pessoas morrendo, não tem nenhum espírito morrendo. Quem está morrendo são corpos. Os espíritos estão indo para o mundo espiritual, aprendendo e entendendo o que passaram e vão voltar num mundo muito melhor do que este que deixaram agora nesse momento. Claro que a gente não está comemorando essas mortes, a gente sente muito a dor dos familiares, mas a gente precisa de entender que esses espíritos são eternos e estão cumprindo o seu processo reencarnatório. As mensagens do lado de lá falam sobre o tempo que essa pandemia vai durar. Essa pergunta eu recebo ela muitas vezes. E a resposta é que os espíritos deixaram claro que nós receberemos conforme o nosso merecimento. Assim que a gente tiver entendido a mensagem deste Covid, desta sindemia, com certeza chegará o processo desse vírus ir embora do nosso planeta, talvez não precisando de remédio, talvez não precisando de vacina, talvez não precisando de tantos cuidados de contato quanto agora, pois vimos que um outro vírus parecido com esse, que era o H1N1 da gripe espanhola, teve seu processo de aquiescência, mas a gente não pode acreditar nesse tipo de milagre. Eu estou só citando um exemplo da história.
no momento agora, todas as medidas de usar a máscara, de proteger o contato, evitar aglomeração, lavar as mãos, esperar um tratamento, esperar uma vacina e procurar socorro médico são necessários. Mas a resposta, a pandemia vai durar até que tenhamos entendido a mensagem da vinda desse vírus em torno de nós. Esse processo faz parte da regeneração da humanidade já anunciada pela espiritualidade, não só faz parte, como é a catapulta que vai nos alavancar, que nos fez sair da nossa zona de conforto, e os espíritos mandam mensagem para nós, explicando que processos que demorariam centenas de anos estão se resolvendo em dias, em torno de nós, em torno de pessoas como nós, que estão sofrendo, aprendendo, crescendo e se aprimorando. Que atitudes devem ser incorporadas neste momento? O amor. O amor, a tolerância e a compreensão. Ah, mas fulano se nega a usar a máscara. Converse com ele, explique para ele e entenda e tente compreendê-lo. Um momento ele vai começar a dar valor à vida. No momento ele acha que ainda não precisa. É importante a gente ter esse entendimento do amor, do entendimento. Porque se a gente ficar tenso com quem já está tenso, o processo nunca vai terminar. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então, na geração nova, nessa parte 27, fica claro o quê? Fica claro que na Terra não vai ser necessário aquela bomba atômica ou aquele tsunami para destruir uma geração e depois, no mundo pós-apocalipse, a gente começar a ver a humanidade. O que vai acontecer é que as pessoas serão substituídas. O espírito que hoje despertou, ele volta para o mundo espiritual, continua estudando no mundo espiritual e vai voltar no mundo melhor, ajudando o mundo a progredir. E os espíritos que estão nascendo desde 2000 estão nascendo entre nós justamente para melhorar a vibração do nosso planeta, e desde 2000 eles estão entre nós exatamente mais evoluídos, que trarão várias soluções de vários problemas que a humanidade ainda vai passar. Que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores, ou os velhos espíritos que foram para o mundo espiritual e voltaram melhorados. O resultado é o mesmo. Desde o instante em que apresentem melhores disposições, é sempre uma renovação. Então, o que a gente precisa de mudar é o quê? A nossa disposição, nosso comportamento, a nossa atividade. Então, é importante a gente sempre buscar uma renovação. Isso está em Gênesis, meus amigos, escrito muito antes dessa pandemia. Só estou trazendo informações que estão lá, a gente precisa de se debruçar sobre os estudos. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os espíritos retardatários, aqueles que não valorizam a vida, que partem, e de outro, os progressistas, que chegam. Mas esses retardatários que não valorizam a vida, quando voltam para o mundo espiritual, podem ter um despertar no mundo espiritual e voltar como progressista na próxima encarnação. Então, é importante a gente semear para todos, a gente divulgar o que a gente está conversando aqui para todos. Ah, mas fulano não me ouve. Ouve sim, vai semeando que devagarzinho frutos virão. Os flagelos destruidores apenas destroem os corpos, não atingem o espírito, ativam um movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais sempre se seguiram uma era de progresso. Então, é importante a gente entender que essas destruições desses corpos que nos doem, que nos machucam, que nos comovem, nos ajudam também a, quando voltar para o mundo espiritual, a gente poder progredir e entender que nesse movimento de vai e vem está havendo um progresso da humanidade, uma busca pela verdadeira felicidade, por valores reais. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para transformação, é que muitos partem,
a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Aqui a gente tem a explicação dos grandes flagelos, né? Olha, morreram 150 mil pessoas no Brasil. Eu entendo, muitos estavam maduros para essa transformação e partiram, a fim apenas de retemperar em fonte mais pura e vão voltar depois. Então, é claro que a gente lamenta a partida deles, mas a gente precisa de entender, mas por que muitos saíram agora do planeta? Porque estão maduros, como foi na Primeira Guerra, como foi na Segunda Guerra. Enquanto se conservassem no mesmo meio e ainda estivessem aqui entre nós sobre as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Então, apegados à matéria, provavelmente esses irmãos que voltaram para a pátria espiritual não iriam se modificar, e nós que ficamos com saudades deles também não nos modificaríamos. Então, essa influência do ir e vir do mundo espiritual em momentos de grandes flagelos é que nos faz crescer. É como se fosse esse desenho abaixo. O pássaro vem ao planeta, se depura e volta para o mundo espiritual com mais leveza, com mais claridade do que quando chegou. Basta uma modificação em suas disposições morais. Esta modificação se opera entre todos aqueles que estejam predispostos a isso, tão logo sejam retirados da influência perniciosa do mundo. Então, o mundo, com seus jogos de sentidos, os prazeres, não é? O olfato, o paladar, né? O tato, a visão, todos esses sentidos que nos cercam acabam nos seduzindo. Então, quando a gente é retirado daqui, a gente parte para um balancete espiritual, a gente faz um balanço de tudo que passou e aí a gente consegue progredir também. As folhas mortas da humanidade caem levadas pelas rajadas e os golpes de vento, mas para renascerem mais vivazes sobre o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas sim se purifica. Então, a gente precisa desse processo para andar mais rápido. Somente quando percebermos em cada criatura humana verdadeiramente nosso irmão ou nossa irmã, aí sim o processo da Covid poderá ter terminado. Estaremos imunizados contra essas agressões viróticas que nós mesmos criamos com o nosso pensamento consumista, sem respeito à natureza, sem respeito aos nossos irmãos, preocupados no ter, no possuir, e aí, já imunizados contra essas agressões viróticas, é que começaremos, que teremos terminados esses processos de desarmonia na nossa psicosfera do planeta. Então, é importante a gente ter esse entendimento em enxergar verdadeiramente uma criatura irmã quando a gente olha no nosso dia a dia. O pensamento, portanto, é força criadora, somos co-criadores do universo. Se desejamos saúde, é indispensável que nossos pensamentos sejam predominantemente saudáveis. Se desejamos o bem, é imprescindível não somente falar no bem, mas pensar no bem e agir no bem. É assim que nós vamos combater a Covid. Cuidemos da higiene e da prevenção do corpo, claro, para evitar a contaminação do vírus, mas, acima de tudo, mantenhamos-nos em paz e em harmonia com todos os seres da criação, a começar pelo nosso próximo, reflexo do que somos e do que lhe fazemos. Então, onde é que a gente pode trabalhar agora durante a pandemia? Na nossa família. A nossa família é reflexo do que somos e do que fazemos a ela. Vamos trabalhar em cima desse laboratório. Não nos esqueçamos jamais de que Deus, como Pai amoroso, sempre age em prol do nosso bem. Seus filhos imortais que vivem e evoluem entre os dois mundos, o físico e o espiritual. Então, o que para a gente 100 anos parece um tempo longo, para quem é eterno como nós, é um flash, né? Uma grande lição da pandemia, e a gente conclui com esse slide, é que a dor nos iguala. Ela não nos separou, ela nos igualou. Todos estão sentindo dor. As pessoas em todos os polos do planeta estão sentindo dor. Uma dor pela perda financeira, uma dor pela perda da posição social, uma dor pela perda de um ente querido, uma dor pela sequela que ficou da Covid, uma dor porque não consegue mais voltar ao mercado de trabalho, uma dor porque está passando por alguma perda física, emocional, social,
ou até mesmo religiosa, visto que muitos se afastaram das casas espíritas. Durante a pandemia, um grupo significativo de pessoas já escolheu fazer um mundo melhor. Esses são as pessoas que conseguiram despertar, são as pessoas que conseguiram fazer brilhar a vossa luz, são as pessoas que lembraram que são filhos de Deus e que têm dentro deles a vocação sendo manifestada pelas suas ações. A pergunta agora é: se esse grupo que já despertou vai ser suficiente para realizar a mudança global, ou se será o grupo que deseja fazer tudo igual que vai prevalecer? Então, quando a gente pensa Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, depende do Brasil se transformar na pátria do Evangelho. Quando a gente pensa no nosso planeta como um planeta de regeneração, depende de nós, como nós vamos fazer essa transição. Será que esse grupo que despertou de fazer um mundo melhor vai conseguir contaminar os outros com essa corrente do bem? Será que nós vamos conseguir estimular nos outros a refazer um mundo melhor? Ou será que vai prevalecer as pessoas que ainda querem voltar o mundo a ser como era? Eu acredito que no país que nós vivemos, segundo o IBGE, nós somos 1.400.000 espíritas declarados. Se a gente conseguir fazer brilhar um pouquinho da luz de cada espírita desse, e num país em que pelo menos 80% da população, segundo o IBGE, é religiosa, e esses 80% vibrarem em orações, eu acredito que nós vamos conseguir transformar o nosso país num mundo melhor. Vamos conseguir transformar o mundo, através de nossas ações, num mundo melhor. Eu acredito nisso, sinceramente, e espero que todos que estejam assistindo essa palestra de hoje se debrucem sobre a Gênese, se debrucem também no Livro dos Espíritos, questões 737, 738 e 739, que fala sobre os flagelos coletivos, e vejam que tudo que está acontecendo já havia sido explicado pelos espíritos Allan Kardec, e lembro que em 1970 Chico Xavier já nos mostrava o caminho. Muito obrigado, que o amor único de Deus possa inspirar a alma de todos os homens. Cássio? Meus amigos, eu não sei se tem pergunta. Eu parei de projetar na expectativa do Cássio me passar se tem perguntas. Se vocês querem fazer perguntas, no chat aqui eu não estou vendo. Eu vou voltar a projetar, então, a fim de fazer a prece final e depois abrir para perguntas. Eu não sei se seria esse o caminho. Meus irmãos, vamos juntos? Cássio, quer que passe a prece para o final, Cássio? Deixa eu botar a pergunta aqui. Tá. Você está me ouvindo? Deixa a prece para o final, né? Então, não está lá. Não. Maria Melo, bom dia. Sérgio, bom dia. Como devem agir os que pertencem às minorias pensantes para cooperar efetivamente com o processo de evolução, no sentido de alavancar os resultados que a espiritualidade está promovendo neste momento e para evitar o retrocesso no pós-pandemia? Obrigado. Eu que agradeço, Maria, pela pergunta, uma pergunta muito boa. Essas minorias pensantes, é fundamental que elas se posicionem não mais só com as preces de radiação, não só com o pensamento,
mas também com ações. Essas ações, elas podem proliferar entre nós, ações como essa reunião que fizemos hoje, dividindo, né, as nossas experiências, mas, acima de tudo, da gente conseguir tocar o coração de quem não conhece ainda a palavra de Jesus. Ele pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser agnóstico, pode ser ateu, como eu falei mais de uma vez aqui, mas é importante que essa pessoa saia do processo de terror, de medo, de pânico da Covid e consiga entender que essa Covid veio como uma bênção, como uma oportunidade, que o mundo que a gente estava criando era muito pior do que esse terrível vírus mortal que está entre nós. Tayane Santos, doutor Sérgio, posso então pensar que, segundo a previsão do nosso irmão Chico, havendo passado os 50 anos, essa pandemia poderia ser, então, uma forma de espiritualidade nos ajudar, da espiritualidade nos ajudar, já que todo sofrimento é uma alavanca de progresso moral. Veja bem, a gente não pode comemorar esse sofrimento, mas quando a gente entende que o que estava por vir seria muito pior, a partir do momento em que a gente tocou a Lua e manipulou a bomba atômica e começou a haver ameaças atômicas, as nossas consequências poderiam ameaçar o universo, não é? Porque se explodir o planeta Terra, vai ter consequências na Lua e em vários outros orbes de todo o sistema solar. Então, essa proposição do Chico, é claro que não são 50 anos marcados no relógio, é claro que não são 50 anos em um dia, é importante a gente entender que são proposições, um tempo em que o Cristo traz oportunidades para nós diferentes do que nós criamos. Vamos dizer assim, nós tomamos um remédio amargo, mas o remédio que iríamos tomar seria muito mais doloroso e muito mais amargo do que esse que a providência divina nos trouxe. E a gente está conseguindo quitar em prestações. Veja que as próprias regiões do planeta não estão sendo todas pegas ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Isso dá uma oportunidade também de auxílio. Então, eu concordo com você, é uma oportunidade de alavancar o nosso planeta e de entendermos que esse sofrimento é uma lição. Os que aprenderem voltarão em um mundo melhor. Os que não aprenderem irão para o mundo espiritual e vão poder ficar no cantinho do pensamento para ver se aprenderam a lição. Nós também vamos para o cantinho do pensamento, mas um cantinho do pensamento melhor. E aí a gente volta para cá, para um mundo melhorado. Mas o Covid é como se fosse um momento em que, você está muito arteiro, eu vou te botar ali no cantinho do pensamento, reflete aí nas suas ações. Muito bem, isso mesmo, meu querido amigo Vladimir, é exatamente isso. A gente muitas vezes foi propiciado, isso está no Livro dos Espíritos, foi propiciado conhecimento, foi propiciado oportunidade. A gente fala assim, não quero que nada de ruim aconteça para o meu filho. Não pede isso, não. Pede para ele ter sabedoria, para ele ter conhecimento, para ele ter tolerância, para ele ser abnegado, para ele poder superar os seus resgates. Mas é importante que hajam as situações para a gente poder progredir. E como para nós foi oferecido todas as oportunidades, existem mundos que você desperta e ele é nebuloso, ele não tem sol, a natureza é árida, existe uma luta do mais forte pelo mais fraco, e existem mundos mais felizes, mundos em que existe um predomínio do bem, e existe um mundo de prova e expiação como esse que a gente vive. Mas esse mundo de prova e expiação que a gente vive, você acorda de manhã e tem um sol lindo, maravilhoso, tem pássaros, tem natureza, tem vento, tem sol, tem nuvem. Então, é um mundo muito lindo. Então, é uma prova e expiação muito boa, num lugar muito bom. E a gente está destruindo esse próprio mundo de provas e expiações que outros povos precisam. Então, como para nós foi dado todas as oportunidades e nós não estamos aproveitando,
a Covid veio como um aguilhão, um sacudida na gente para, olha, despertem e cuidem melhor do próximo, amem a Deus, que esses são os dois, o principal mandamento, amar a Deus, o segundo, amar ao próximo, mas também cuidem desse planeta para que outros possam progredir nele, para quando vocês voltarem, ele seja um mundo melhor do que quando vocês saíram, porque vocês estão acabando com ele. Então, é importante a gente enxergar o Covid pelo seu verdadeiro prisma e torcer para que nós, iluminando as nossas vizinhanças, as pessoas que nos conhecem e convivem conosco, brilhem a luz deles também, brilhem a nossa luz, porque a verdade vai conseguir nos libertar, e a verdade é que o Covid é uma oportunidade. A Regina Canário Reis comenta que, para ela, toda a criação de Deus merece amor e cuidados. São todos irmãos. É verdade, e a gente precisa de, como irmãos mais velhos, cuidar das pessoas com essa mesma intensidade, porque nós, como espíritas, também, durante muito tempo, ficamos muito no culto, na assistência, no estudo. Agora é hora de arregaçar as mangas e trabalhar pelo nosso vizinho, pelo nosso irmão, através de nossas atividades. E se não puder sair de casa, é o que a gente comentou, através da oração, através da prece, através do comportamento. Eu moro sozinha. Olha, com certeza tem alguma pessoa no seu prédio, tem alguma pessoa na internet, tem alguma pessoa que você possa auxiliar, e sempre tem alguém que a gente pode ligar, falar, fulano, você é importante para mim, eu gosto de você, estou com saudade. Pronto, você já fez uma caridade. Muitas pessoas que estão pensando em suicídio, que se sentem um peso para as outras, que se sentem desassistidas, com uma simples ligação dessa durante o Covid, muda a vida delas. Elas se transformam em outras pessoas. Temos inúmeros relatos para contar dessas situações, mas que não cabe aqui no nosso curto tempo. Eu até ultrapassei muito tempo, peço desculpa à direção. Bom, Sérgio, eu acho que terminaram as perguntas, as que foram feitas até aqui, né? Houveram muitos comentários agradecendo, muitos comentários parabenizando pelo excelente tema, pela excelente exposição, tá? E agora eu deixo com você para fazer a nossa prece de encerramento, tá? Fique com Deus. Muito obrigado. Oportunidade ótima. Obrigado a todos do Amor e Caridade. Eu vou finalizar com essa imagem de Jesus. Pedir que nos unamos em pensamento e que vibremos por toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Estamos hoje sob assistência dos nossos amigos espirituais, nossos anjos amigos, que estão sempre ao nosso lado, e pedimos que, com essa energia benfazeja, possamos enviar a todos que hoje estão nos hospitais, com medo, com angústia, ou em casa, com algum tipo de parente com o Covid, ou com alguma doença, que esse irmão receba o bálsamo revitalizante de Jesus, que ele receba o melhor que existe de nosso pensamento nesse momento, e que nossas energias possam também chegar aos irmãos hoje, que antes da pandemia já sofriam muito com as drogas, com a prostituição, com o abandono, nos asilos, nas casas de apoio ao drogado, nas casas de apoio aos aditos de qualquer forma, que esses irmãos recebam a nossa energia nesse momento e possam se recuperar e voltar para o caminho do bem. Sabemos que é um processo, muitas vezes, de obsessão e de resgate, e que os amigos espirituais desses irmãos possam ser ouvidos. Pedimos também a Maria Santíssima que ajude os irmãos que hoje pensam ou cometeram o processo do suicídio em um momento impensado, que se restabeleçam, se reestruturem, pois são filhos de Deus e todos são muito amados. Pedimos também a todos que nos ouvem
que possam reestruturar o seu campo magnético, para que suas células funcionem em perfeita harmonia, para que o seu campo vibracional possa ser um instrumento útil e vibrando com essa energia tão equilibrada, tão bem distribuída entre os nossos centros de força, possamos irradiar nesse momento o nosso pensamento para o mundo, sabendo que um pensamento de amor pode modificar a humanidade. Vamos nos despedindo, enviando o nosso pensamento para que a psicoesfera do planeta volte a se reequilibrar e assim possamos eliminar esses miasmas do vírus da Covid de nosso planeta, através do nosso merecimento, do nosso comportamento e de nossa atitude. Fiquem em paz, que essa seja uma semana de muito amor e muita tranquilidade para todos nós, com a ajuda de Jesus e, acima de tudo, com a ajuda de Deus. Muita paz. Que assim seja, graças a Deus.